Vamos agora ver o equilíbrio de estratégia mista desse jogo de combinar moedas. O jogo de combinar moedas, ele é um jogo de soma zero. Por quê? Se você pegar os payoffs dos jogadores para cada par de estratégia, a soma deles vai dar zero. Por exemplo, quando o jogador 1 joga cara e o jogador 2 joga cara, é menos 1 para o jogador 1 e 1 para o jogador 2. Somando vai dar zero. O mesmo vale para todas as outras combinações. E esse tipo de jogo é chamado de jogo de soma zero. E todo jogo de soma zero não tem equilíbrio de Nash em estratégias puras, somente em estratégias mistas. Então vamos denotar como P1 a estratégia mista do jogador 1, que é jogar cara e coroa com as probabilidades. Eu vou chamar de R e 1 menos R. Então R é a probabilidade do jogador 1 jogar cara. E 1 menos R, que é o complementar, é a probabilidade do jogador 1 de jogar coroa. Enquanto que o jogador 2 a gente vai chamar de Q e 1 menos Q. Que é Q para jogar cara e 1 menos Q coroa. Vamos colocar aqui Q cara e 1 menos Q coroa. Então vamos colocar aqui na nossa matriz essas probabilidades. Então P1 é R, que é a probabilidade de jogar cara. Vamos colocar aqui do lado da estratégia R. E 1 menos R para coroa. Vamos deixar aqui para a gente lembrar sempre o que é o que. E vamos colocar também do jogador 2. A probabilidade do jogador 2 jogar cara é Q. E coroa 1 menos Q. Vamos agora calcular o valor esperado do jogador 1, do payoff do jogador 1, quando ele joga cara e o jogador 2 está jogando a mista P2. Então isso aqui vai ser o quê? A soma do payoff do jogador 1 quando ele está jogando cara e o jogador 2 está jogando cara. Qual é a chance disso aqui acontecer? É a chance do jogador 2 jogar cara, que é Q. Aqui. Então é vezes Q. Mais o payoff do jogador 1 de jogar cara e o payoff e o jogador 2 jogando coroa. Vezes a probabilidade disso aqui acontecer, que é 1 menos Q. Então, olhando para a matriz, essa utilidade aqui é cara. Então, a gente está nesse lado esquerdo, todas as utilidades que estão em preto, cara é esse valor aqui, menos 1. E multiplica o quê? Vezes Q. Mais cara coroa é esse aqui, 1. 1 que multiplica 1 menos Q. Isso vai resultar em menos Q mais 1 menos Q. Então, o valor esperado do jogador 1 de jogar cara, dado que o jogador 2 joga mista P2, é igual a 1 menos 2Q. Vamos agora ver o valor esperado do jogador 1 de jogar coroa, que é a outra estratégia dele. Dado que o jogador 2 está jogando P2, a mista P2. Então a gente vai mudar aqui essas utilidades, em vez de ser cara e cara para o jogador 1, a gente vai colocar a coroa. A gente vai ter utilidade do jogador 1 quando ele joga coroa e o jogador 2 está jogando cara. A chance disso acontecer é Q. Mais a utilidade do jogador 1 quando ele joga coroa e o jogador 2 está jogando coroa também. E a chance disso aqui é 1 menos Q.
Vamos agora olhar para a matriz e pegar essas utilidades. A primeira é coroa cara. Então a gente está nessa entrada aqui, 1. E a outra é coroa coroa, que é menos 1. Então a primeira é 1. Então fica Q. Mais a outra é menos 1. Menos 1 que multiplica 1 menos Q. Então vai ser Q menos 1 mais Q. Então essa utilidade V1, valor esperado, de coroa P2, vai ser igual a 2Q menos 1. Vamos agora analisar esses payoffs esperados do jogador 1. Então, suponha que se o valor de Q for menor do que 1 meio, o que é que vai acontecer? Se o Q for menor do que 1 meio, 2Q é menor do que 1. Multiplica essa inequação por 2. Isso quer dizer que, passando 1 para o lado esquerdo, 2Q menos 1 é menor do que 0. E o que é 2Q menos 1? É o valor esperado do jogador 1 jogar a coroa. Então isso quer dizer que o valor esperado de jogar a coroa, dado que o jogador 2 está jogando a mista P2, é negativo. E se o Q é menor do que 1 meio, se a gente multiplicar isso por menos 2, a gente vai ficar com menos 2Q, inverte o sinal, menos 1. Se a gente passar o menos 1 para o lado esquerdo, vamos ficar com 1 menos 2Q é maior do que 0. 1 menos 2Q é o payoff, o valor esperado do payoff do jogador 1 quando ele joga cara dada a mista P2. Então isso quer dizer que V1 cara P2 é maior do que 0. Se o Q for menor do que 1 meio, o jogador 1 não vai escolher coroa, porque ele tem payoff negativo, ele vai escolher cara. Então, o jogador 1 vai jogar a estratégia pura cara. E se o nosso Q, agora ele é maior do que 1 meio. Então, a gente vai ter o inverso do caso de cima. O V1 de jogar coroa vai ser agora positivo. E o V1 de jogar cara vai ser agora negativo. Então quer dizer que se Q1 é maior do que 1 meio, o jogador 1 vai jogar coroa. E o que é que acontece se o Q ele for igual a 1 meio? Se o Q for igual a 1 meio, a gente tem que esse payoff de V1 coroa é 2Q menos 1. Substituindo o Q vai dar o quê? 0. E o payoff do cara vai ser o quê? 1 menos 2Q. Substituindo o Q igual a 1 meio vai dar também 0. Então, nesse caso em que o Q é igual ao meio, o jogador 1 vai ser indiferente entre as estratégias puras, cara e coroa, porque ele obtém um payoff de 0 em ambos os casos. Então a gente tem aqui a melhor resposta do jogador 1. Vamos voltar aqui. Se Q é menor do que 1 meio, esse caso aqui, a gente tem que a melhor resposta do jogador 1 é o quê? É jogar cara.
Se o Q é maior do que o meio, a melhor resposta do jogador 1 é jogar coroa. E se o Q é igual ao meio, ele é indiferente. Vamos agora fazer o mesmo raciocínio para o jogador 2. Vamos calcular o valor esperado da utilidade do jogador 2, dado que o jogador 1 está jogando a mista P1, que é R1 menos R. Vamos colocar primeiro cara. Então vai ser esse payoff de jogar a cara, fixa aqui, e esse payoff. Então é 1 e menos 1. A probabilidade é R e 1 menos R. Então vai ficar R vezes 1, R, e menos 1 que multiplica 1 menos R. Menos 1 mais R. Então é 2R menos 1. E o valor esperado do jogador 2 de jogar coroa. Agora a gente vai olhar para essa coluna. Vai dar menos 1 e 1. Menos 1 que multiplica R. Mais 1 menos R. Vai dar 1 menos 2R. Se o R for menor do que 1 meio, isso significa que 2R menos 1 é menor que 0. E 1 menos 2R é maior do que 0. Então, nesse caso, o jogador 1 vai escolher o 1 menos 2R, que é coroa. O jogador 2 vai escolher coroa. Se o R ele for maior do que 1 meio, a gente vai ter que 2R menos 1 é positivo e 1 menos 2R é negativo. Então aqui nesse caso, o jogador 2 vai escolher cara. E se o R é igual a 1 meio, isso significa que o jogador 2 ele é indiferente, porque 2R menos 1 é 0 e 1 menos 2R também é 0. Então o jogador 2 é indiferente. Vamos agora calcular o valor esperado do payoff do jogador 1 quando ele está jogando a mista, P1. Então a gente quer calcular V1, P1 e P2. Então é o valor esperado da utilidade do jogador 1 quando os dois jogadores estão jogando as mistas P1 e P2. Então a gente está procurando o payoff de cara é cara, cara pelo jogador 1, cara pelo jogador 2. Depois, cara, coroa. Depois, coroa, cara. E por fim, coroa, coroa. Cara vai ter um payoff de menos 1 para o jogador 1. E a probabilidade disso aqui acontecer vai ser P, vai ser Q vezes R. Mas, agora o payoff de cara coroa é 1 para o jogador 1. E a chance disso acontecer vai ser 1 menos Q, que multiplica R. O payoff de coroa cara para o jogador 1 vai ser 1 e vai multiplicar as probabilidades, que vai ser Q e 1 menos R. O payoff do jogador 1 de coroa coroa vai ser menos 1 e as probabilidades vão ser 1 menos Q, 1 menos R. O primeiro termo dessa equação vai ficar menos QR. O segundo termo vai ser mais R menos QR. O terceiro termo vai ser Q
menos QR. E o quarto termo vai ser o quê? Menos 1 que multiplica... Aqui vai ser 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos R, menos R. Menos Q vezes 1, menos Q. E menos Q vezes menos R, menos Q mais QR. Então aqui a gente tem menos QR, menos QR, menos QR. Vai ficar menos 3 QR. Mais R. E aqui vai multiplicar mais Q. E vai multiplicar o menos 1 nesse parênteses. Vai ficar menos 1 mais R mais Q menos QR. Então o valor esperado vai ser menos 4QR mais 2R mais 2Q menos 1. Vamos pegar esse primeiro termo aqui e colocar o R em evidência. Então V1, P1, P2 é igual a R 2 menos 4Q. A gente pode colocar o 2 para fora. Vai ficar 1. Apagando aqui. E aqui menos 2. E aqui o lado de fora é 2Q menos 1. Vamos analisar agora esse payoff. Se o Q ele for menor do que 1 meio, a gente já viu que 2Q menos 1 é menor do que 0 e 1 menos 2Q é maior do que 0. Então, olhando aqui para o payoff do jogador 1, a gente tem que essa parte aqui é positiva, esse parêntese, e esse aqui é o que? É negativo. Então, qual vai ser o valor de R, que aqui o R é a estratégia mista do jogador 1, qual vai ser o valor de R que o jogador 1 vai escolher? Ele vai querer escolher o maior valor possível de R, porque ele vai ter o maior payoff escolhendo um R maior. Então, quanto maior R, maior é a parte positiva, e aí maior vai ser o valor esperado. Por exemplo, se o R fosse 0, o menor valor possível, ele ia ter um payoff aqui só dessa parte, que seria negativo. Quanto maior o valor de R, maior vai ser o valor dessa parte, e maior vai ser o payoff dele. Se o R fosse 1, o maior valor possível, como é que ia ficar o payoff dele? Ia ser 2 menos 4Q mais 2Q menos 1. Isso aqui vai resultar em 1 menos 2Q. E a gente sabe aqui por cima que é positivo. Então isso aqui é positivo. Então se ele tem R0, ele vai ser negativo. E se ele tem R1, ele vai ter positivo. E quanto maior o R, maior o payoff dele. Então ele vai escolher o R igual a 1. Então nesse cenário, o R é igual a 1. Ou seja, ele está jogando a estratégia pura, que é jogar cara. Vamos ver o que acontece se o nosso Q agora ele é maior do que 1 meio. Se o Q for maior do que 1 meio, a gente tem que 2Q menos 1 é positivo e 1 menos 2Q é negativo. Então, olhando aqui para o valor esperado da utilidade jogador 1, essa parte aqui, que é 1 menos 2Q, vai ser negativa, e essa parte aqui vai ser positiva. Então, o valor de R que ele vai escolher, para ele ter o maior payoff possível, vai ser zerar essa parte negativa, porque assim ele vai ficar com só o positivo. Então, se ele escolher R igual a 0, isso aqui zera e ele vai ter um payoff positivo. Então, aqui nesse caso, o jogador 1 vai escolher R igual a 0.
R igual a 0 é igual à estratégia pura de jogar coroa. E o que é que acontece se o Q for igual a 1 meio? Se o Q for igual a 1 meio, o valor esperado de P1, P2 vai ser igual ao quê? 1 meio aqui nesse primeiro parêntese vai fazer o que? Zerar. E aqui também vai zerar. Então o payoff dele vai ser 0, independente do R. Então aqui qualquer valor de R vai satisfazer. Então qualquer valor de R entre 0 e 1. Vamos traçar aqui um gráfico sendo a função melhor resposta do jogador 1. Então a gente vai ter aqui que esse eixo vai ser R e o eixo horizontal vai ser Q. Então vamos estabelecer aqui o ponto 1 meio. Aqui é Q igual a 1 meio. Aqui é o Q igual a 1. E aqui é o Q igual a 0. A origem, né? Se o Q for igual a 0, a gente tem que o Q é menor do que 1 meio. Então voltando aqui, se o Q é menor do que 1 meio, o R vai ser igual a 1. Então o R aqui vai ser, nesse caso, igual a 1 para todos os valores aqui entre 0 e 1 meio. Então toda essa parte aqui, nosso R vai ser sempre igual a 1. Então vão ser aqui pontos. Se o Q for maior do que 1 meio, a gente agora está aqui nessa região de 1 meio até 1. E o R vai ser, nesse caso, 0. Então vão ser aqui pontos no 0. E o que é que acontece se o Q for igual a 1 meio? O R pode ser qualquer valor entre 0 e 1. Então o R pode ser todos os valores entre 0 e 1. Então aqui a gente não tem mais uma função, a gente tem aqui uma correspondência. Então aqui a gente tem a correspondência melhor resposta do jogador 1. Vamos agora fazer o mesmo exercício para o valor esperado da utilidade do jogador 2 das mistas P1, P2. A gente está procurando aqui cara, mais cara, coroa, mais coroa, cara, e por fim, coroa, coroa. Vamos colocar primeiro as probabilidades. Cara é Q vezes R. Eu vou deixar aqui um parêntese para colocar depois a utilidade. Cara coroa é 1 menos Q, que multiplica R. Coroa cara é Q, que multiplica 1 menos R. E o último é 1 menos Q, 1 menos R. Agora vamos colocar os payoffs. Payoff de cara vai ser o quê? Aqui é o payoff do jogador 2. Cara é 1. Cara, coroa, menos 1. Coroa, cara, menos 1. E coroa, 1. Aqui a gente vai ter que o primeiro termo é Q, que multiplica R. O segundo termo vai ser menos R.
mais Q que multiplica R. O terceiro termo vai ser menos Q mais Q que multiplica R. E o último termo vai ser 1 menos Q menos R mais QR. Aqui a gente tem QR, QR, QR e QR. Então resulta em 4QR. Aqui a gente tem menos R com menos R, menos 2R. E aqui menos Q com menos Q, menos 2Q e o mais 1. Então a gente tem menos 4QR, menos 2Q, mais 1, menos 2R. Vamos colocar aqui o R, ou o Q em evidência aqui. E a gente vai ficar com... Colocando 2Q em evidência, fica 2Q, que multiplica 2R menos 1, mais aqui do outro lado, 1 menos 2R. E vamos analisar os cenários. Se o nosso R ele for menor do que 1 meio, a gente já viu que 2R menos 1 é menor do que 0. E 1 menos 2R é maior do que 0. Então quer dizer que esse primeiro parêntese ele é negativo e o segundo parêntese ele é o quê? Positivo. Então qual o valor de Q que o jogador 2 vai escolher? Q é igual a 0. Então aqui nesse caso o Q é igual a 0. Se o R for maior do que 1 meio, a gente tem que 2R menos 1 é positivo e 1 menos 2R é o que? Negativo. Analisando aqui em cima, esse parêntese é positivo e esse aqui é negativo. Então ele vai escolher o maior valor de Q possível. Ele vai escolher Q igual a 1. E se o R for igual a 1 meio, ele vai ter que o valor esperado da utilidade é 0, então ele vai ser indiferente. Qualquer valor de Q vai satisfazer. Vamos aqui construir o gráfico da correspondência. Vamos colocar aqui no eixo vertical R e no eixo horizontal Q. Vamos traçar aqui R igual a 1 meio. Aqui vai ser R1. Aqui Q igual a 1 meio. E aqui Q igual a 1. Então, quando o R for menor do que 1 meio, a gente está aqui nessa região. R menor do que 1 meio. Quando isso acontece, o nosso Q ele é 0. Então, Q é igual a 0 quando o R for menor ou igual a 1 meio. Então, a gente vai ter aqui pontos em cima do eixo vertical. Quando o R é maior do que 1 meio, a gente tem que o nosso Q é igual a 1. Essa região aqui. Então, o Q vai ser igual a 1. A gente vai ter pontos aqui até o 1. E quando o R for igual a 1 meio, qualquer valor de Q vai satisfazer. Então, vai ser esse intervalo aqui. Então aqui a gente tem a melhor correspondência do jogador 2. Se a gente plotar o gráfico da melhor correspondência do jogador 2 junto com o jogador 1, a gente vai conseguir encontrar um equilíbrio de Nash
quando essas duas melhores correspondências se tocarem. Então vamos plotar isso aqui no gráfico aqui do jogador 1. Então ela vai ser até aqui o R igual ao meio. Ela vai ser 0, o valor de Q. Vão ser esses pontos aqui. Depois, quando o R for igual ao meio, vai ser qualquer valor até o 1. Então vão ser esses pontos aqui. Até o 1. E quando o R for maior do que 1 meio, vão ser Q igual a 1. Então vão ser esses pontos aqui. Então, onde as duas correspondências se interceptam é nesse ponto aqui. E que ponto é esse? É Q igual a 1 meio e R também igual a 1 meio. Então, o equilíbrio de estratégias mistas, equilíbrio de Nash em estratégias mistas, vai ser o jogador 1 jogar 1 meio, 1 meio, e o jogador 2 jogar o quê? 1 meio, 1 meio. Então esse é o equilíbrio de Nash em estratégias mistas. Vamos ver agora uma maneira muito mais simples de resolver. Vamos ver agora uma maneira muito mais simples de encontrar o equilíbrio de Nash em estratégias mistas. Então está aqui o nosso jogo de combinar moedas. Se a gente está procurando um equilíbrio de estratégias mistas, e aqui a gente tem 2 jogadores e 2 estratégias para cada jogador, só vai existir equilíbrio de estratégia mista se o jogador misturar as 2 estratégias dele. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que o valor esperado de jogar cara para o jogador 1, dado P2, vai ser igual ao valor esperado de jogar a coroa, dado P2. Por que tem que ser igual? Vamos supor que fosse maior. Então por que o jogador 1 iria jogar uma estratégia mista, sendo que ele fica melhor quando ele joga cara? E a estratégia mista vai colocar um peso entre 0, um peso R entre 0 e 1 nesse payoff aqui. Então por que ele ia escolher um payoff menor, né? Então ele jogaria a estratégia pura cara. Ele não queria jogar a estratégia mista. Então se ele joga estratégia mista no equilíbrio, é porque o payoff dele é igual para essas duas estratégias. Então se o payoff dele é igual, é só a gente resolver aqui e a gente vai encontrar o valor de Q. Então quando a gente faz os payoffs do jogador 1, a gente acha a mista do 2. Quando a gente faz o payoff do jogador 2, a gente acha a mista do 1. Então vamos fazer isso aqui. O valor esperado de jogar cara, dado P2, vai ser o quê? Aí a gente vai analisar aqui essa linha, né? A gente está pegando toda essa linha de jogar cara para o jogador 1. Então a gente vai analisar essa linha aqui, esses payoffs, menos 1 e 1. Então o valor esperado de jogar cara vai ser menos 1. E a probabilidade disso aqui acontecer que é Q vezes Q. Mais esse payoff de 1, que é cara coroa, e a chance de acontecer coroa, que é 1 menos Q, que é aqui, a mista. O lado direito da equação vai ser o payoff de o jogador 1 jogar coroa. Então a gente está aqui nesse payoff 1 e nesse aqui menos 1. Então vamos ficar com 1 vezes Q mais menos 1 que multiplica 1 menos Q. O lado esquerdo vai ser menos Q mais 1 menos Q. E o lado direito vai ser Q menos 1 mais
Q. Então, passando esse menos 2Q do lado esquerdo para o lado direito, a gente está colocando esse e esse para o lado direito, e a gente vai pegar esse menos 1 para o lado esquerdo. Vai ficar 2 e o lado direito 4Q. Então, o nosso Q aqui vai ser igual a 1 meio. Então, esse é o valor de Q do equilíbrio, que deixa o jogador 1 indiferente entre cara e coroa, ou seja, ele vai jogar uma estratégia mista. Agora vamos calcular para o jogador 2. A gente tem o valor esperado do payoff do jogador 2, dado a mista P1 do jogador 1, e aqui ele vai jogar cara. Isso aqui tem que ser igual ao de coroa. Então agora a gente está olhando para os payoffs em azul. E aí a gente vai ter o quê? Jogador 2 jogando cara é essa coluna. E jogador 2 jogando coroa é essa coluna. Então esse lado esquerdo da equação, V2, P1 cara, vai ser esses valores aqui. 1 e menos 1. E as probabilidades R, 1 menos R. E o do lado direito vai ser menos 1 e 1 com as probabilidades R, 1 menos R. Então a gente vai ficar com R vezes 1 mais 1 menos R, que multiplica menos 1. E o lado direito vai ser menos 1, que multiplica R, mais 1 menos R, que multiplica 1. O lado esquerdo vai ser R menos 1 mais R. E o lado direito vai ser menos R mais 1 menos R. Então, passando esse menos R e esse menos R para o lado esquerdo e esse menos 1 para o lado direito, a gente vai ficar com 4R igual a 2. Então, o nosso R é igual a 1 meio. E pronto, achamos o nosso equilíbrio de Nash em estratégias mistas. Então, o equilíbrio de Nash em estratégias mistas vai ser 1 meio, 1 meio, jogador 1, 1 meio, 1 meio, jogador 2. Falta só a gente calcular o valor do payoff. Então, qual é o valor do payoff esperado quando os jogadores estão jogando essa estratégia mista 1 meio, 1 meio? Então, o valor esperado do jogador 1, P1, P2, vai ser igual ao quê? Vamos colocar aqui as probabilidades, depois a gente coloca os payoffs. Então, como as probabilidades são sempre 1 meio, o complementar também é 1 meio. Então, vai ser cada probabilidade 1 quarto. Então, a gente vai ter 4 payoffs, em que a probabilidade vai ser 1 quarto. Então, vai ser 1 quarto e multiplica a soma dos payoffs. Então, o payoff do jogador 1 vai ser o quê? Então, a gente olha para os payoffs então, em preto e vamos pegar. Então, vai ser menos 1, 1, 1 e menos 1. Quando a gente for somar tudo, vai dar quanto? 0, né? Então, o valor esperado vai ser o quê? 0. O mesmo vai valer para o jogador 2. Então, o valor esperado dos payoffs vai ser 0, 0. Então, é assim que a gente denota o equilíbrio de Nash em estratégias mistas. Aqui vai ser P1, aqui vai a mista P1, aqui é a mista P2, e aqui é o que? V1 e V2 de P1, P2. P1, P2. Então, geralmente a gente denota assim: estratégias mistas e valor do payoff. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.